Shalom! Eu tenho em minhas mãos a revista Fundamentos da Fé Cristã, parte 1, tá? Que é a primeira revista produzida pela editora Seymour, correspondente um material preparado para as escolas bíblicas dominicais pela editora Seymour, que irá ser o material adotado não só pela Igreja Unida e Convenção Unida, a qual a editora Seymour pertence, mas também a todas as igrejas que se interessarem em adotar esse material. Esta revista que está nas minhas mãos, por exemplo, já vou abrir para vocês verem, melhor dizendo, a revista do professor, que é o material provido para servir de um amparo pedagógico, teológico, histórico, para o professor estar preparando a sua aula e também utilizando no momento que está lecionando a sua aula para poder apresentar uma aula ainda muito mais bem elaborada para o aluno. Vejamos aqui, por exemplo, os assuntos que estará ou que estão contidos nessa revista para esse trimestre, que compreende julho, agosto e setembro. Aqui está o sumário, tá? Nós temos aqui 13 lições correspondentes, então, a esse terceiro trimestre do ano 2023, que trata sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Santíssima Trindade, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre os anjos, sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre o batismo nas águas, sobre a ceia do Senhor e sobre a volta de Jesus. Neste material, como já falei, eu tive a oportunidade de ser o responsável por construir os subsídios de ordem teológica, histórica e bíblica, ou bíblico-teológica e histórica. Eu, inclusive, vou estar apresentando um aqui que eu abri, que é justamente dentro do estudo 7 sobre a salvação. Eu abri aqui e encontrei, já está aqui um subsídio teológico que está sendo um material, um adendo, né, a mais para o professor preparar a sua aula. E aqui nesse subsídio teológico eu coloquei a doutrina da redenção apresentada no Novo Testamento. E aí está ali, segundo Lemos P. Danilo, ou seja, segundo Danilo Palar Lemos, né, se constitui um cumprimento da verdade mostrada em sombras no Antigo Testamento, tendo um sentido de preço pago, mas o escravo não necessariamente liberto, que é o estado de todos por quem Cristo morreu e ainda não são salvos, mas por uma realização mais profunda e abundante da redenção, o escravo pode ser solto e liberto, que é o estado de todos que são salvos. A relação dos não salvos com a verdade de que pela sua morte Cristo pagou o preço no resgate é crer no que está declarado como verdadeiro. Logo, a relação dos salvos com a verdade de que por sua morte Cristo os liberta é reconhecer essa liberdade maravilhosa e então, pela rendição de si mesmo, tornar-se escravos voluntários do Redentor. A redenção se torna um selo que garante que, ao crer em Cristo e na sua obra, o pecador tem conferido o perdão de seus pecados e alcança a sua redenção. E ainda nesse subsídio, ainda vou tratar um outro tópico, tratando sobre a santificação, uma obra que absorve o nosso ser. Então, aqui eu tenho a minha participação, mas também temos aqui subsídios pedagógicos orientando o professor, tem todo o conteúdo da revista comentada pelo professor Getúlio Luz, professor e pastor Getúlio Luz, diretor do seminário William Seymour, e é um material extraordinário para você estar adquirindo e estar estudando e preparando a sua aula
como também a lecionando no dia de domingo, na hora da escola bíblica dominical. Eu agradeço a essa oportunidade que foi me fornecida pela editora Seima.